Aleluia. Nos presenteou com a presença dele. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 2 Samuel, capítulo 9. Eu comecei, depois que me chegou o convite para estar ministrando, eu comecei a meditar, Senhor, o que tu queres falar? O que tu queres me ensinar? O que eu preciso aprender? E o Senhor falou, eu sou simples. Sou simples como uma pomba. Imagina uma pombinha simples, eu sou simples. Então apenas ouça a brisa, ouça o meu soprar. A palavra ela já é pronta, ela já está pronta. E agora eu preciso que você se posicione para você receber a minha palavra. E a alegria do meu coração foi contagiante. Porque eu falei para o meu esposo, que pena que o senhor não pode estar lá, meu pastor. Porque se você estivesse, ia me ajudar a pregar. Aleluia. Capítulo 9, a partir do verso 1, há uma história sobre a bondade do rei Davi para com o filho do melhor amigo dele. É uma história bem simples, porém Deus ele quer falar algo ao nosso coração a respeito desta passagem. Não espere grandes coisas de homens, mas espere grandes coisas de Deus. Porque às vezes nós nos frustramos. Nós somos, irmãos, ingratos. O ser humano em si é ingrato. Então você se frustra, porque você às vezes espera de quem não pode te dar. E Deus me trouxe aqui para te dizer, espere de mim, porque em minhas mãos eu tenho a solução para entregar para você. E é através da nossa obediência. Quem encontrou, diga eu. Encontrei a palavra. Leamos todos. Se é verdade, se eu parar, você continua, por favor. Amém? A bondade de Davi para com o filho de... E disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de... para que lhe faça bem por amor de... E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era... E o chamaram que viessem a... E disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele lhe disse... E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse ao rei, ainda há um filho de... aleijado de... E disse-lhe o rei, onde está? E disse-lhe o rei, e disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Meu Deus. Que história é essa, a qual Deus coloca no coração da gente desde a infância, desde pequenina. Deus vem falando comigo a respeito desta passagem. Uma passagem encantadora, mas o início dela foi encantadora. O meio dela não foi tão boa assim. Só que o final vai ser o mesmo para mim e para você. O Senhor, Ele decide todas as coisas. Deus havia planejado algo para Mefibosete. O nome deste homem já é um pouco diferente, né? Às vezes as pessoas olham para mim e para você e falam, nossa, como você é diferente. Às vezes as suas atitudes, né, sua postura, Deus, Ele nos fez diferente. Alegra o teu coração nesta noite, porque você é diferente. Nós somos diferentes. E a história desse Mefibosete começou um pouco constrangedora, por quê? Porque o avô era rei. O avô foi escolhido como rei, Saul. E o pai era príncipe. Então ele automaticamente é do sangue real. Porém, tudo que parece estar encaminhando, dando tudo certo,
de repente acontece uma reviravolta. Na vida deste menino, uma criança com apenas 5 anos de idade, 1 ano a mais que o meu filho, acontece guerras. Sempre acontecia guerras. O avô morreu, o pai morreu, até o tio Esbozete, todos morreram. E quem ficou com o Mefibosete? Irmãos, tem pessoas que chegou aqui pensando nisso. Eu estou sozinha. Eu estou sozinho. Eu me sinto só. Eita Deus. Mas na história desta criança com 5 anos, havia alguém desconhecido, que não tem nome. Poderia ser uma serva, uma empregada, uma babá. Porque Deus, Ele usa pessoas simples, coisas pequenas, irmão Keno, para poder nos surpreender. Não espere grandes coisas. Esperem grandes milagres. Porque você confia e serve um Deus de milagres. Mas, pastor, às vezes você pensa assim, irmã, o grande milagre não é grande coisa. Não. Ao ponto de vista do ser humano, grande coisa vem com a presença aparentemente enorme, mas no final não é tudo aquilo que se parece. Agora, grande milagre chega e fica e muda a história de quem precisa. Lá vai Mefibosete sem saber o que está acontecendo, mas a guerra, aquele tropel, aquele reboliço acontecendo na vida dele ali, aquela funcionária pega ele, sai correndo, se apavora, tropeça e cai. O que era para ser uma ajuda, acabou sendo um tropeço, porque ele perdeu os movimentos das pernas. E ele era aleijado de ambos os pés. Ficou aleijado de ambos os pés. Mas o Deus que nos conhece é um Deus que está no começo da nossa história, no meio da nossa história, e Ele também está nos ajudando a chegar no final da nossa história. Irmão, só quem permanece, quem quer saber o final da história, permanece no caminho que Deus traçou. Não desiste, não desanima, não olha para trás. Imagina este homem crescendo, né? Era menino, depois jovem, adolescente, jovem, e já foi para sua boa idade. Imagina frustrado, se sentindo só, morando de favor. As circunstâncias o fez esquecer quem ele era. As circunstâncias o fez esquecer o poder que ele já teve. Às vezes as provas e as lutas te deixam assim, pensando que não vai conseguir, pensando em desistir, pensando em olhar para trás, porque as consequências e as situações e os problemas te faz lembrar que você precisa só lutar, só vencer, só alguém, você precisa disso, você precisa daquilo, mas te faz esquecer de quem você é. Você tem sangue real nas veias. O seu pai tem um reino. Aquele que morreu por você tem todo o poder. E por que cabisbaixo você fala, você anda, você reclama, você murmura? Não te esqueça de quem você é. Você pode ser neto de rei e filho de príncipe, porque Deus se faz lembrar do seu nome hoje. E estava Davi andando, queridos, no palácio. Eu tenho certeza que no meio das situações todas constrangedoras, Deus o fez lembrar da aliança. Fala consigo mesmo, eu tenho uma aliança. E Deus usou o rei Davi para se lembrar de uma aliança. Eu quero profetizar que essa aliança seja sua com Deus nesta noite. Porque ele se lembrou de algo de muitos anos atrás. O tempo passou, mas as promessas, os planos de Deus não passam. Elas permanecem. Você está entendendo? Você que saiu da sua casa falando assim, eu vou mais uma
aquele rei com muitas ocupações se lembrar de alguém, Deus, ele está se importando também com você. Mefibosete era aleijado. Você não é. Mefibosete estava abandonado, esquecido, adotado, morando de favor. Você não está. Então Deus se lembrou daquele. Você acha que Deus não está se lembrando do seu problema? Das suas petições, das suas preocupações? Ontem, após o culto, fomos comer um cuscuz. Deus usou a pregadora para fazer um cuscuz para nós ontem. E quando nós oramos para despedir, deixamos uma bênção naquele lar. E Deus me usou para falar para ela: não deixa a sua preocupação atrapalhar as mãos do Senhor trabalhar por você. Não deixa. Quando você se preocupa, você fala coisas que até magoam a Deus. Quando você se preocupa, você interrompe até o que Deus já começou a fazer. Aí você não dorme porque você está duvidando que Deus tem todo o poder. Aí você não dorme, eita Jeová. Aí você não dorme porque você acha que Deus precisa de ajuda. Aí você não dorme porque você está pensando que Deus não pode ir lá sem você saber. Deus foi no palácio real sem Mefibosete saber. Mefibosete nem esperava. Quanto tempo se passaram? Quantos anos se foram? E aquele menino ali cresceu frustrado, mas não desanimado. E ele também não desistiu de viver. Ele não se matou, viu, querida? Eita Deus, você que estava pensando em pôr um fim na tua vida. Mefibosete, ele não tinha os pés, você tem. E ele não pensou em se matar. Como que eu sei? Porque ele estava vivo quando Deus mandou buscar ele. Ele não se matou. Escolha seguir, trilhar nos caminhos que Deus traçou para você. Irmãos, tem gente que fica frustrado porque Deus promete hoje, a pessoa pensa que já vai acontecer amanhã. Hoje eu tenho 40 anos de idade, mas eu estou vivendo coisas que Deus me prometeu quando eu tinha 12 anos. Hoje tem uma postura que Deus me prometeu quando eu tinha 18 anos. Então o tempo, irmãos, é que vai dizer qual é a bênção que você vai receber. E se você não der tempo, se você não sabe esperar, você não vai receber. Você não vence, você não consegue. Olha para Mefibosete. Olha para a situação de uma pessoa que poderia estar até mesmo depressiva, deprimido. Como o pastor falou, que eu não deveria nem estar aqui. As coisas falavam, diziam que eu não viesse, porque minha mãe tá enferma. Eu deixei o meu filho em casa, também enfermo. Mas eu olho para a Bíblia, para a palavra e falo: Senhor, o Senhor me manda entregar as minhas preocupações em suas mãos. E o Senhor toma conta deles. O Senhor age. O Senhor manda eu entregar os meus caminhos para o Senhor. O Senhor manda eu descansar. O Senhor manda eu deleitar. Irmão, saboreie essa mensagem hoje, porque Deus está querendo que você tenha paz. Acalme o seu coração e espere, porque a carruagem real chega no seu endereço. É você que Deus quer usar na terra com diferença. É você que Deus quer usar na terra com o poder que Ele vai derramar nesta noite. É a tua casa que será o referencial naquela rua, naquele bairro. É você que Deus quer levantar para testemunhar o que Ele tem poder para fazer. Independente se você está em Lodebar. Pasmem muitos, mas quando uma cidade ela é construída, eu tive o prazer de morar em uma vila que começou do zero. Naquele momento ela é muito importante. Depois, no decorrer do tempo, se ela não está conforme os planos do Senhor, ela vai ficando esquecida. Na época que foram todos
Os funcionários dessa certa empresa que meu esposo trabalhou, aquela vila ela era a mais famosa no Brasil e fora do Brasil. Vinha gente da Colômbia, de Dubai, vinha gente de tudo quanto é canto para poder ver a empresa, para poder ver os funcionários, para poder abastecer ali as situações daquela vila. E depois, acabou. O povo de Deus saiu de lá. Alguns saíram, não se ouve mais falar. Então imagine que Lodebar também ficou assim, esquecido, lugar esquecido. Mas quando você fica no lugar esquecido, Deus está te preparando para se destacar. Como é que eu vou me destacar de qualquer forma? Como é que eu vou me destacar sem fé, sem estrutura emocional? Que tudo que acontece eu quero desesperar, eu quero chorar, eu quero ligar para alguém, eu quero falar, eu quero pedir, eu quero fazer, eu quero acontecer. Como é que você vai se apresentar para um rei nessa situação? Fique em Lodebar até a carruagem chegar. É o tempo de Deus para as nossas vidas. E o tempo dele não se adianta e nem se atrasa, irmão Diego. Ele chega no tempo certo, na hora exata. E quando ele chega, tudo muda. E muda para melhor. E não é páreo nem para o pensamento do homem. Porque nem subiu ao teu coração que Deus preparou para você. Os pensamentos dele não é como você está pensando. Se ele fizesse assim, seria assim, mas não é assim. Ele quer que Mefibosete passe um tempo em Lodebar, para ele valorizar aquele tempo, aprender, amadurecer, ter bagagem, e quando Deus o exaltar, ele não vai se exaltar. Quando a carruagem chegou na casa de Maquira, eu tenho certeza que ele temeu, porque ele era descendente da realeza e ele estava sozinho. Só que Deus havia trabalhado anos-luz atrás. Deus já havia trabalhado antes, irmãos. Deus já havia feito uma aliança com Jonatas. Jonatas se lembrou, pediu para Davi: Davi, eu creio nas suas promessas, eu confio, eu acredito, mas eu quero que você faça alguma coisa por mim. Vamos fazer um pacto aqui. Eu te protejo, eu te ajudo, eu faço tudo. Enquanto eu estiver vivo, eu te livro do meu pai, te livro das ciladas, te livro de tudo. Mas por favor, me prometa que quando a minha descendência precisar, você vai cuidar. Ele sabia que seu filho ficaria sozinho? Não. Você não sabe o dia do amanhã. Deus sabe. Deus já preparou o cordeiro para você. Deus já preparou a situação para você. A estratégia de Deus está descendo nesta noite em muitos lares, em muitas vidas nesta noite, que você não está entendendo o trabalhar dele, mas pode aceitar, porque agindo o Senhor, ninguém impede. Ele já decidiu mandar a carruagem real para te buscar. Deus já te encontrou, Deus já te viu, Deus já se lembrou de você. Então, em nome de Jesus, levante a sua mão, comece a agradecer, comece a imaginar que aquela prova não é mais prova, aquele problema não é mais problema, aquele tropeço não vai te atrapalhar mais, aquela mentira não vai te ofender mais, porque você sabe quem você é, você sabe de quem você é filho. Deus se lembra de você nesta noite. Fica no seu lugar, aguarde em silêncio, porque o Deus da justiça, Ele faz justiça no tempo e na hora certa. Alegra o seu coração, porque assim você vai ter forças para vencer. A depressão não tem vez em sua vida. Vença a depressão. Irmãos, eu venci a depressão. Passei 2 anos e meio depressiva. Mas quando Deus chegou, Ele falou assim: você se sente em Lodebar. E eu tenho uma boa notícia para você.
Até em Lodebar eu mando a carruagem real. Eu entro em Lodebar. Que dirá em Três Lagoas, na DTL. Ele entrou aqui nesta noite. Quando ele se apresentou ao rei, ele já estava maduro, ele já tinha bagagem, ele sabia quem ele era, ele já tinha se lembrado de pai, de vô, de tudo que contaram para ele, porque ele tinha apenas 5 anos quando ele perdeu tudo. Então quando ele chegou na presença do rei, ele se colocou no lugar dele. Ele prostrou seu rosto em terra, se humilhou e se disponibilizou para o rei. Eu sou teu servo. Irmão, não tem coisa melhor do que você saber onde é o seu lugar e você ficar no seu lugar. Só te respeitam quando você entende quem você é e onde é o seu lugar. Entenderam? Quando ele se apresentou, o rei viu. Eu tenho certeza que se ele fosse para frente, se ele não tivesse bagagem, não tivesse passado por Lodebar, se ele não tivesse sido amadurecido, se ele não tivesse passado pelas situações da vida, se ele não tivesse sofrido, se ele tivesse passado na fase que você está hoje, ele não chegaria se prostrando, se humilhando, ele já chegaria se exaltando ou se defendendo. Mas Deus, ele sabe do que você precisa. E nesta noite eu venho te informar. O rei se lembrou. E Deus está se lembrando também. Mefibosete foi honrado. Ele pensou que ele seria chamado e convidado, irmão, para a morte. Porque ele era o único que restava da casa de Jonatas, de Saul. Mas ele foi chamado para a vida. Ele foi chamado para a honra. Ele foi chamado para receber o que era dele por herança. Mesmo sem ele esperar, Deus já havia preparado. Saiba quem você é e ganhe e receba nesta noite o que Deus já preparou para você, mesmo sem você se esperar. E o rei falou: eu não somente devolvo tudo, até o servo do seu avô, eu não somente devolvo tudo, mas você também terá um lugar à minha mesa. Davi, ele tinha 17 filhos e colocou uma cadeira a mais para o aleijadinho, né, irmã? Você que fala que não é nada, não é ninguém. Pois é, o aleijadinho teve lugar especial na mesa do rei. Então, minha querida e meu querido, Lodebar não é o seu lugar. Você não vai permanecer aí. É apenas uma passagem. Você precisa dessa fase. E aguarde a carruagem real chegar para te chamar. Vai chamar o teu nome e vai no teu endereço. Amém? Eu gostaria de orar por quem Deus falou nesta noite. Eu ia contar o testemunho da cura de câncer. Eu ia contar o testemunho da cura da esterilidade. Eu ia contar alguns testemunhos de missão que Deus tem nos dado algumas experiências. Mas Deus mandou deixar esta mensagem fixa no seu coração. Saiba quem você é e aguarde a carruagem real chegar. Você pode se colocar sobre os seus pés. Ore sabendo quem você é. Ore porque você é filho de rei. Ore porque você tem sangue real. Você não é qualquer pessoa. E você não tem qualquer coisa para receber, não. É muito mais. É muito mais. E hoje Deus se lembrou de você. Então pode se alegrar, porque o próximo é você. Eu vou louvar enquanto você vai orar com o Senhor. Chama Ele de meu mestre, meu pai, meu rei. Chame Ele do que você quiser, do que você tem afinidade. E eu vou louvar a Deus com um hino. Já agradecendo a oportunidade desta noite. Coloque a mão no seu coração. Se
você veio com um familiar, chegue até ele. Vamos ser lembrados. Fala assim, ó, nós vamos ser lembrados. A carruagem real vai lá em casa nos chamar. O rei se lembrou de Mefibosete, Deus está se lembrando de mim. Eu sou Mefibosete hoje. Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus? Pode falar, irmãos, fala aí. Eu sei que você quer ter a sua intimidade com Deus, então tenha. E saia daqui com ela, porque você é filho de rei. Você tem sangue real. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar fazer o quê? Se calar. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade. Ele se lembra de você e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas no mar vermelho? Vai imaginando o seu milagre aí, querido. Fez caminhos no meio do mar para o povo da DTL passar. Do outro lado, com os pés enxutos, nós vamos cantar o hino da vitória. Deus se lembrou de nós nesta noite. Quando eu estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem. Rabalabra-surianda, rabassaia. Irmão, você pode levantar a sua mão. Você pode adorar. Aleluia. Você foi lembrado pelo rei nesta noite. Eita Deus, obrigado, Senhor. Do outro lado cantou e não puder atravessar, pode chamar, ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó. O que Deus vai fazer? Ele se lembrou de você. E você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho pode cantar. Chame lá este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Vai lá, Senhor, curando a mãe do pastor Tiago. Em nome de Jesus, ele vai cantar o hino da vitória, Senhor. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Do outro lado